Boa noite, meus arpeiros, minhas arpias, mais um programa Voando Alto. Hoje falando sobre autoconhecimento, falando sobre uma técnica fantástica. Mas antes de falarmos da técnica, antes de chamarmos o nosso convidado, já vai chamando aí todo mundo, manda aí o convite pro povo direct. Boa noite, Lua. Lu, hoje a minha assessora particular. O Greg já chegou aqui também, que eu já vou chamá-lo também. Boa noite, Elis, bem-vinda. Já vai chamando o povo aí, porque hoje vai dar o que falar também essa live. Ela é internacional, ela vem lá de Portugal, apesar de ser uma pessoa com descendência oriental. Vamos saber sobre isso também, para deixar todo mundo confuso aqui nesse lugar. Um homem brasileiro com traços orientais, mas mora em Portugal. É isso aí. É só para confundir sua cabeça, e como diria Chacrinha, eu não vim para trazer clareza, eu vim para confundir. Deixa eu já ir chamando aqui o nosso convidado da noite, o senhor Greg. Cadê? Gregor. Vamos lá. Acho que já tá beirando meia-noite, mais ou menos isso lá. Tem um cara que tá de madrugada, é uma águia da noite. Então venha voar alto conosco nessa noite, falando de Enneagrama. Boa noite, meu querido. Boa noite, Kleber. Prazer estar aqui com vocês, pessoal nos acompanhando aqui no Instituto Arpia, agora ao vivo e também na gravação. Quem se conectar com essa mensagem, sejam muito bem-vindos. Perfeito. Você não está em Lisboa, acho que você está viajando, ou você está em Lisboa? Eu estou em Lisboa no momento, Kleber, sim. Que horas são aí? Agora 10 da noite aqui em Lisboa. Então todo mundo falando baixo para não acordar Kiara é a filha, é isso, né? Nossa filha vai fazer 3 anos, já está no sétimo sono dela. Então vamos falar baixo para não tentar não acordar a nossa querida Kiara. Então deixa eu apresentar rapidamente, você me corrige se eu der alguma informação faltante. Eu conheci o Gregor numa oficina no workshop que ele deu aqui na cidade de Presidente Prudente. Ele, apesar de estar morando em Portugal com a esposa, que é maravilhosa, que vai vir fazer live também, vocês vão conhecê-la. Eles vêm no Brasil em alguns lugares da curso e eu tive a graça de conhecê-lo pessoalmente numa oficina, no workshop que eles trouxeram aqui em Presidente Prudente. E fiquei muito encantado, tanto com o casal, quanto com a sabedoria dos dois. E aí, conversando com outros colegas da área de terapia, falei, vou trazê-lo, né? E aí pediram para trazer, inclusive, no tema Enneagrama. O Gregor, ele é coach, me corrija se eu estiver errado, tá bom? É mestre em Reiki, ele é instrutor de Tai Chi, é o pai da Kiara e é o esposo da Francine. Tem alguma coisa que eu não falei? Perfeito, os papéis corretíssimos e todos os seres, né, que somos, né, da forma humana que nós escolhemos aqui nesse momento exercer. Muito bom. Então, primeira coisa, boa noite para todo mundo que está chegando, para a tia Rô que chegou, a Rosângela, para a Jussara, para a Bic 69, sabe Deus quem é você, minha querida, mas boa noite para ti também. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando, vão compartilhando a live. O tema hoje é Enneagrama. E aí vem a primeira pergunta. Que diacho é o Enneagrama, Gregor? Explica para nós aí. Vamos lá, então. Então, gratidão, Kleber, mais uma vez, por estar me recebendo aqui, né, no Instituto Arpia, todos que nos acompanham ao vivo e quem vai assistir também a gravação conosco. Enneagrama, ele é uma ferramenta ancestral, né? A gente pode trazer as origens do Enneagrama, por mais que ele esteja tão em voga hoje, né, principalmente nas empresas, mesmo a parte de RH, né, a parte de coaching empresarial, coaching de negócios, já está, né, há muito tempo já sondando, né, esse buzzword. Eu diria que o Enneagrama ele vem muito antes, né, de até o coaching existir, né, até muitas abordagens da psicologia existir, até muitas práticas terapêuticas existir, né? Ele pode ser praticamente conectado com a origem da civilização ocidental, né? Então muita gente me pergunta, né? Você é descendente japonês? Acho que o Enneagrama é japonês, deve ser oriental aí. Na verdade, o Enneagrama tem, né, no seu berço muito vinculado à cultura ocidental. Então a origem, citações dele remontam desde a Babilônia, né? Até posteriormente, quando o Enneagrama ele começou a ser descrito aí e passou
a fazer parte de muitas tradições religiosas, né, de origem ocidental, como o cristianismo, né, dentro do sufismo, né? E, mais recentemente, foi um russo, o Gurdjieff, né, famoso aí pelos seus movimentos, né, conscientes, a dança Gurdjieff, trazia no Enneagrama uma das ferramentas de auxiliar, né, os seus alunos a se transformarem. Só que ele não revelava o Enneagrama, ele não revelava o mapa para os seus alunos. Ele utilizava internamente, né, fazia dele ferramenta para questionar os seus alunos. E depois do Gurdjieff, né, isso já no começo aí do século XX, a gente vai para a década de 50 e 60, começa ali o Human Potential Movement, né, o movimento de potencial humano, né, aquele caldeirão, né, década de 50, década de 60, até a década de 70, em que tem esse grande boom, né, de redescobertas de tradições antigas, né, e aí entra a figura do Cláudio, né, Ortiz, e o Naranjo, que era um boliviano e um chileno, que passaram a desenvolver também metodologias trazendo conceitos da psicologia moderna para essa técnica, né, de autoconhecimento ancestral. Então, o Enneagrama de personalidades, ele surge dessa maneira mais configurada, de uma maneira revisitada, de uma maneira redescoberta, de uma maneira recriada, a partir, então, da década de 60, da década de 70, e hoje a gente tem essa ferramenta difundida, né, nos 4 cantos do planeta, que nos remonta, aí, basicamente, né, Enea 9, do grego, 9, e grama é igual do Instagram, né? Gram igual do Instagram, quer dizer gráfico, quer dizer desenho, quer dizer imagem. Perfeito. Antes da gente começar a esmiuçar isso aí, que tem muita coisa nessa noite, já quero deixar para o pessoal que hoje nós vamos sortear um e-book sobre o Enneagrama, feito aí pelo Gregor. Então, é um material único, aproveitem que, enfim, o pessoal que já frequenta, já participa aí das lives aí do Voando Alto já sabe. Você basta colocar a hashtag Programa Voando Alto e aí no final nós faremos um sorteio desse e-book. Esse e-book, esse material que ele vai trazer mais informações para nós, né, de como funciona essa ferramenta, quem usa essa ferramenta, quais são os recursos que ela traz para a gente. Então, você quer concorrer? Já coloca aí, hashtag Programa Voando Alto, e você vai estar concorrendo, então, no final da live, desde que você esteja da live. Não adianta colocar o nome e ir lá fazer uma pizza, sumir, ir pro lanche e deixar eu e o Gregor aqui a ver navios. Esteja com a gente, compartilhando, aprendendo, porque nossa ideia é expandir consciência. Dá boa noite para o pessoal que está chegando, para a Regina, minha querida, para a Elis, para a Fran, para a Sheila. Muito boa noite para todos. Bom, você estava trazendo algumas informações que eu achei bem interessantes. Primeiramente, da possibilidade dessa ferramenta ser utilizada não só por psicólogos, mas por outros profissionais da área, como coaches, terapeutas, porque ele trata, na verdade, são um grupo de perguntas que ajudam a você identificar as personalidades, ou quais são os picos de personalidade. E corrija se eu estiver errado aí. E aí, dentro dessa ferramenta, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte, vamos supor, são 9 personalidades que traz o Enneagrama? É isso? Exato. São 9 principais tipos, né, de personalidades, principais arquétipos, e cada um desses 9 vai ter diferentes nuances que o Enneagrama também aborda. Todos nós temos os 9 e um deles ou 2 se despontam ou não. Nós temos apenas um ou outro. Como que funciona? A gente tem uma predominância por um tipo, né? E aí que vem a resistência, né? Porque quando a gente começa a revelar as personalidades, é um convite para a gente olhar para o nosso ego, para que a gente possa ajudá-lo a ficar mais dissolvido, um pouco mais, né, menos cristalizado, para que a gente possa aí acessar esse nosso eu verdadeiro, esse nosso eu essencial. E o ego escuta essas coisas, a primeira coisa que ele quer fazer, não, isso aí não serve para mim. 9, como que temos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra e tem 9 tipos? Não, esse negócio aí deve estar errado. Então são resistências que a nossa mente já começa a criar
de não mergulhar numa sabedoria ancestral que nos convida a observar de que a nossa alma, como essência, ela é única, mas quando Sim. ela descendeu aqui para ter uma experiência humana na Terra, ela escolheu se fragmentar de uma determinada forma. E cada padrão, ele segue determinados princípios que são os mesmos para esses 9 tipos de personalidades do Enneagrama. Uma coisa importante para a gente entender, tem muitos profissionais que estão vendo a live aqui que são terapeutas, né? Eu falei o nome de alguns até que estão aqui ao vivo, outros que vão assistir depois. Então, até como, para ficar mais clara ainda essa ferramenta, quando você aplica esse teste, você faz essas perguntas para você descobrir os picos, né? Ou qual é o pico, as pessoas vão mudando conforme vão passando o tempo. Se eu fizer esse teste daqui 10, 20 anos, vai dar o mesmo pico ou não? Isso é mutável. Como que funciona? Um profissional certificado, qualificado, ele vai conseguir captar os nuances que podem variar dependendo da fase que a pessoa está passando. Né? Então, a pessoa, nossa, está numa fase que está dando tudo errado na minha vida pessoal, tudo errado na minha vida profissional. Eu acho que eu sou o tipo 4. Estou dando exemplo, que o 4, Sim. ele, no seu aspecto mais luz, nas suas qualidades, nas suas virtudes, ele traz muito aspecto da criatividade, né, de se colocar, saber se colocar de uma forma individual, de uma forma única, mas ao mesmo tempo, num aspecto desarmônico, ele pode trazer o aspecto dramático, o aspecto reclamão. Então, se a pessoa está passando uma fase desafiadora e ela, por exemplo, vou dar né, uma referência de um teste virtual gratuito, às vezes sem muita embasamento, né, sem a profundidade, né, do acompanhamento através de sessões, né, terapêuticas de autoconhecimento, ele pode, naquele momento parece que está dando tudo a visão do 4. Mas, quando a gente olha dentro de um acompanhamento, né, terapêutico e olhando não só aquele momento que a pessoa está passando, mas olhando diferentes momentos da pessoa daquela vida. Né? A gente não vai falar aqui de vidas passadas, porque o Enneagrama trata da personalidade que você escolheu para vivenciar essa sua vida atual. E aí, quando a gente trabalha de uma maneira estruturada e com a flexibilidade, né, do profissional qualificado, ele vai conseguir te direcionando e tirando com questionamentos, em cima de questionamentos, tirando essa possibilidade de você ser o typing errôneo, né? De você ser tipificado de uma forma errônea. Então ele vai ali, ok, nesse ponto 3 e 5 se parecem. Então o que eu preciso saber da vida daquela pessoa, mais do que o comportamento, que muitos testes de personalidade são baseados em comportamento, o Enneagrama ele nos ajuda a observar quais as motivações intrínsecas por trás daquela tomada de decisão. E ela pode se expressar externamente, né? Por uma atitude, por uma reação, né? Por um ciclo, né? de comportamentos, mas o Enneagrama nos ajuda a enxergar qual que é a motivação interna para que aquela pessoa aja daquela forma. Então, uma personalidade 6 pode reagir de uma mesma forma numa personalidade tipo 9, que pode fazer a mesma ação externa numa personalidade tipo 3. Mas a 3, a 9 e a 6 vão ter uma razão por trás muito diferentes para que gerem a causa daquela ação externa que o mundo externo vê, né? Aqui na terceira dimensão, mas internamente só o agente causador daquele comportamento sabe, né? Quando ele para num espaço reflexivo, como o processo terapêutico, de se questionar. Nossa, mas eu faço isso a minha vida toda. Por que eu faço isso? E aí está o convite para se autoconhecer. Né? E Você trouxe... Não, pode concluir. É que nesse autoconhecer vem esse nosso processo de autoaceitação. Né? Porque eu acho que uma das maiores resistências para se fazer, né, um aprofundamento dentro da estrutura do Enneagrama é a resistência que muitas pessoas têm de, mas eu não gosto de ser rotulado, né? Eu não gosto de ficar me colocando em caixa, depois eu sou essa caixa, depois não posso ser mais. Na verdade, o Enneagrama, ele te traz a possibilidade de enxergar a caixa que você, muitas vezes, já pode viver
e não tem consciência que está vivendo sob a perspectiva daquela caixa. Não só isso, como enxergar que o outro também necessariamente está vivendo olhando pela caixa que você vive. E aí você julga as ações do outro baseado na tua caixinha de percepção. Perfeito. Então, o Enneagrama te dá o caminho de se enxergar nessa caixa para poder aceitá-la, acolhê-la e dizê-la, essa caixa eu escolhi. E a partir disso se vê além desta caixa, né? Porque nós não somos a nossa personalidade. Mas se a gente fica negando a personalidade, né? Como algumas abordagens que o problema é o ego, mata o ego é o inimigo. O ego, enquanto a gente estiver aqui na Terra, teremos aqui esse corpinho, né? Essa cabecinha, né? Esse peito, né? Essas pernas, para nos fazer aí vivenciar a vida, né? Na terceira dimensão. Então, se a gente não faz as pazes com esse veículo que nos permite ter essa experiência nessa vida, fica um pouco incoerente, né? Vai chegar um momento que esse atrito vai causar choques maiores e que vai trazer aí as nossas desarmonias que podem afetar, inclusive, o nosso corpo físico, né? Perfeito. Dando boa noite pro pessoal que está chegando ainda na live. Depois que vocês voltem o vídeo, já deram algumas informações bem interessantes aqui, tá? Imperdível mesmo esse vídeo. Daí para Marta, boa noite. Suplamero, para Coço, minha linda, para Elma, para Muriel, para Ana Maria, Ana Jaia, Ateliê Flor de Lótus, a Sandra Maria, a Sininho de Cristal, a Dani Trombeta, a Luninha, a Barbie China e todos os outros que estão chegando, muito bem-vindos. Quem quiser concorrer a um e-book sobre o tema Enneagrama, escrito pelo nosso amigo, escritor, apesar de ser oriental / português / Brasil, ele vai trazer esse material para sorteio hoje. Então, basta colocar a hashtag programa Voando Alto. E você vai concorrer, então, no final dessa live, a esse sorteio que será feito pela nossa amiga Luciana, que está cuidando aí para nós, a Luciane Pulig, cuidando para nós aí dos números. Boa noite, Rosana, também. Deixa eu tirar algumas dúvidas. Você trouxe umas informações muito interessantes, eu quero dar uma frisada nisso. Nós encontramos hoje muitos exames de testes do Enneagrama pela internet. E aí você trouxe muito sábio da sua parte de falar da diferença de um teste aplicado por um profissional sério, com uma formação séria técnica, que o computador tem nuances que o computador, um programa não vai pegar. Isso é um profissional que vai fazer isso. Então, toma cuidado com esses testes de internet, que a gente não sabe nem a procedência, nem como que funciona, de repente, a logística desse programa. O ideal seria procurar um profissional, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre formação de Enneagrama também, mas que esse profissional, como ele tem esse olhar humano também, ele vai conseguir enxergar nuance e tirar o melhor perfil, o perfil que eu mais me encaixo. Porque eu me conhecendo, eu posso entender as minhas luzes e as minhas sombras. Porque toda caixinha vai ter sua luz e sua sombra. Toda personalidade. Eu negar isso, eu estar me negando também. Porque se eu não me conheço, como que eu vou saber qual que é o meu potencial e qual que é o meu ponto fraco? Uma coisa é eu achar, é o achismo. Mas o achismo não nos leva a lugar nenhum. Por isso que tem gente boa e competente, graças a Deus, que estuda para isso, que traz clareza para isso. A terapia, eu sempre vou falar isso aqui no programa, não é para gente doida. É doida quem não faz terapia, não se conhece. Né? Doida é aquele que não conhece o seu potencial. E que bonito, e que coisa mais linda que é, né, Gregor? Quando chega alguém e você espelha esse alguém a ponto de trazer clareza para ele de coisas que ele também não vê. Porque ele está próximo demais, de repente, de algumas situações que falta visão de algumas coisas. E o profissional está lá para isso, né? Esse teste que é aplicado é para trazer essa clareza. Olha, querido, você tem mais desse pico, mais dessa personalidade, você funciona assim, assim, assado. Eu acho engraçado que, por exemplo, vamos supor que a pessoa não fale nada da vida, da história dela. Se ela fizer esse teste com você e responder essas perguntas, você vai traçar o perfil dela sem conversar, sem trocar uma ideia, sem saber da história. Porque a personalidade dela hoje, foi ontem e vai ser amanhã, como você mesmo disse. Né? Faz parte do jeito dela pensar e ver as coisas. O que também não quer dizer que
existe certo e errado. É apenas o jeito dela ver. Não é a verdade, como que a gente fala, única, né? Não existe uma verdade única, existe de acordo com aquela visão. Mas essa formação, esse profissional que faz, que aplica o Enneagrama, vamos falar um pouquinho sobre ele. Dentre as perguntas que são criadas, esse roteiro, ele pode ser alterado ou existe já um pré-roteiro? Como que funciona isso? Como todo modelo, né? Como todo modelo é baseado nessa sabedoria de uma tradição que é a experiência acumulada, né, de diversos outros profissionais, professores que foram passando de professores para estudantes, né, ela tem uma estrutura flexível, né, e o modelo ele vai ficando mais maleável conforme a experiência do profissional vai se expandindo, né? Sim. Então, até o momento em que aquilo passa a se tornar uma maestria e aquilo acaba ficando um processo bastante intuitivo, né? Baseado em sementes que foram cultivadas durante muito tempo lá atrás, né? Esse processo de maestria ele não é de um dia para o outro, não é um curso de final de semana, não é algo que apertou uma chavinha e despertou e abriu a consciência e agora a pessoa vai conseguir, né, captar qual que é o eneatipo. Mas eu posso falar um pouquinho da minha caminhada, né, que a minha certificação é conectada com o coaching, então é coaching com Enneagrama. E o coaching ele tem essa abordagem de colocar o profissional de forma equinânima com o seu cliente, né? No coaching a gente nem fala paciente, eu sei que muitas das terapias naturais, integrativas, a gente também não utiliza essa nomenclatura, mas eu sei que também tem profissionais da saúde convencional que acabam, né, trazendo aí da visão holística, né, para ser trabalhado. Então, respeitando aí todos os mundos aqui que estão nos recebendo para ouvir essa mensagem, né, convencional, alternativo, complementar, né, tudo faz parte do nosso processo de cura e todos eles são bem-vindos, né? Da mesma forma, quando alguém está com um problema, né, de alteração que haja necessidade de uma intervenção alopática, né? Eu não sou de bandeiras radicais de que essa pessoa não pode, em hipótese alguma. Não, se já está no corpo físico, está afetando ela, colocando, né, a sua sobrevivência em risco e das pessoas que estão à sua volta, tem que estar aberto sim, né? Agora, né, quando a gente fala, então, dentro do processo do Enneagrama, por mais que o profissional de Enneagrama ele vá constituindo um saber, e isso vai levando a ele intuir, né? Só pela história da pessoa, a maneira como ela se apresenta, a maneira como ela conta como foi o dia dela, né? Naquela perspectiva. E aí, com esse roteiro que ele vai sendo modulável, ele vai sendo flexível, no coaching, a gente tem a paciência, muitas vezes, né? E isso, ao mesmo tempo, um exercício de humildade, porque às vezes o coach, ele, não, tive, olha, 10 clientes que foi desse tipo. Eu acho que o cliente vai por aqui. De repente, você pega um cliente e você vai seguir o tempo dele. Aí, de repente, você vai para um lugar que você nunca foi antes, porque você está lidando com uma vida única daquela pessoa, né? Por mais que você... né, ele também é desse eneatipo, ele também... Mas cada expressão de eneatipo, do tipo do eneagrama, de personalidade, ele vai ser única dependendo da pessoa que está percorrendo aquele caminho, né? Por isso que o mapa do eneagrama é bastante dinâmico. Então, o meu papel como coach é trazer o processo de autodescoberta, facilitar o processo de autodescoberta. E esse processo de autodescoberta dar todo o suporte, né, energético, de conhecimento, tem um lado educacional, de falar dos tipos, né, que a pessoa acessa os tipos, uma coisa que também a pessoa acaba não tendo esse acesso quando ela faz um teste online genérico, ela acaba perdendo a oportunidade de ela conhecer outros tipos também, porque ela vai sair no final e muitas vezes a gente estima de 40%, 50% de precisão, né? Na melhor dos cenários, os testes mais caros, assim, de institutos renomados, mas são testes sem o auxílio de um profissional, um teste, você ali e a página do site, né? Sim. Você fazendo daquela forma fria, sem essa presença humana para auxiliar nesse processo, né?
acaba-se que a pessoa só sai com o tipo que ela provavelmente é. E eu digo provavelmente porque a maioria dos testes não chega nem a 50%, alguns 50%, e o dos melhores testes, que aí já são testes com um valor de investimento maior, acabam sendo aí até 60%. E como é o dia que a gente utiliza, né, a gente aproxima de uma taxa ali de 90%, né? São casos raros que você tem uma tipificação errônea do tipo de personalidade, né, da pessoa. Então, são esses nuances que só numa conversa, né, e eu sei que a inteligência artificial está evoluindo bastante, mas ainda não inventaram um jeito, talvez um dia, né, não sabemos, mas pelo menos aqui na Terra não inventaram um jeito ainda da máquina sentar com você ali e participar do teu processo de cura, participar do teu processo de autodescoberta, né, te auxiliar, porque se colocando ali de pessoa para pessoa, para que você consiga acessar algo além, né, dessa personalidade. Mas para acessar algo além, muitas vezes a gente precisa aceitar com carinho quem a gente veio ser, né? Quem a gente escolheu ser. Porque por mais que a gente mude de fases da vida, né, de décadas para décadas, a gente vá tendo saltos, né, e coisas que eu não fazia, né, há 20 anos atrás, hoje eu faço diferente. Existem momentos que a gente revisita as mesmas lições. E aí, se a gente está preso naquela visão tridimensional, né, a gente vê um ciclo. E aí eu falo, estou preso no ciclo, e agora, né? Está acontecendo de novo, não acredito, né? Nossa, fui encontrar lá com a minha mãe, achei que estava iluminado, né? Voltei do retiro, estava iluminado, aí passei o final de semana na casa da minha mãe, falei, não acredito, virei um garoto, de novo, um menino, como é que pode, né? E quando a gente começa a olhar de uma perspectiva mais elevada, a gente começa a enxergar que está melhorando, né? Que é como um movimento de uma espiral. Então, é aquela mesmo padrão de lições que retornam para serem revisitados, mas eles estão sendo vistos numa nova perspectiva. Né? Foram aprendidos, né? Fazer isso de uma maneira mais amorosa, a gente vai podendo sentir a evolução desse nível. Né? Agora, se a gente ficar preso no mesmo padrão e resiste, e fala, não, eu não quero saber, vou assistir a série do Netflix, porque saiu lá o último episódio, e eu não me abro na minha agenda, né? Porque não sobra tempo para fazer terapia, mas aí sobra tempo depois para ficar doente, sobra tempo para... Né? Então, como é que a gente cria isso prioridade por um caminho amoroso? Né? Porque a melhor medicina, como todas as tradições, né, anciãs nos trazem, é a preventiva. Né? Se a gente consegue trazer o autoconhecimento, que seja através do Enneagrama ou muitos outros mapas, né, e honrando um mapa valiosíssimo, mas entendendo que nenhum mapa reflete a riqueza que a tua vida, a tua experiência, a tua maneira única de estar vivenciando aquilo vai te trazer. Né? E, para nós aqui, muitos terapeutas que estão assistindo, né, coaches, profissionais de ajuda, né, profissionais que escolhem estar ali a serviço, é se colocar naquele lugar de esvaziamento. Né? Com tudo que a gente aprende, com todos os grupos, egrégoras que a gente trabalha, ok, este é o novo ser que chega para ser trabalhado. Né? E a gente conseguir começar aquilo, né, de uma tela em branco. Igual você falou, né? O conhecimento, quando a gente tem posse do conhecimento, e alguém já falava que conhecimento é poder, eu não cometo os mesmos erros, porque eu já sei, já aprendi com eles, eu posso evoluir. Né? É óbvio, estamos num processo de evolução constante. Mas se eu estou evoluindo, quer dizer que eu não vou ficar repetindo o ciclo, né? Eu vou evoluindo, eu vou subindo, igual você acabou de falar. Quem quiser concorrer a um e-book de Enneagrama, criado pelo Gregor, hashtag Programa Voando Alto, várias pessoas chegaram depois aí, depois você volta no início, vai ficar gravada essa live, vai estar no canal do YouTube também, tanto do Instituto quanto aí do canal do Gregor. Uma coisa que você trouxe, Gregor, e as pessoas perguntam, inclusive quem tiver perguntas, pode mandar aí que a gente já repassa lá para Portugal, o nosso amigo. Quanto essa sessão de Enneagrama é uma sessão única? Qual que é o prazo de duração, em média, mais ou menos?
Entendi. Então, tem profissionais que trabalham com sessão única, não é como eu gosto de trabalhar, porque eu venho trabalhando com coaching desde 2016, então eu trabalho com começo, meio e fim, né? Quando eu comecei a trabalhar com coaching, eu trabalhava com bastante sessões, né? Cheguei a trabalhar com 12 sessões, então era um período longo, né, de acompanhamento. Isso dentro do coaching, né? Porque a gente sabe que tem um processo terapêutico, a pessoa fala, não, eu estou há 20 anos, né? E que bacana, né? Se você se identificou com aquele profissional, se você... Mas será que você consegue pensar na sua vida se acontecer alguma coisa, né? Todos nós estamos aqui na forma humana, são os recursos humanos, né? Todos nós que aqui viemos sabemos que um dia passaremos desse plano terreno. Então, eu gosto de criar esse senso de independência e de autonomia, né, com aqueles que escolhem trabalhar comigo. Então, e ao mesmo tempo, eu gosto de ver o progresso, eu gosto de acompanhar, eu adoro quando um cliente volta e ele me conta algo que ele realizou, que ele falou para mim na sessão passada que, nossa, olha, nesse estado que você está agora, tendo esse acesso, tendo, né, essa consciência que você consegue enxergar agora, sentindo da vibração daquilo que você quer realizar. E a pessoa conseguir dizer, olha, eu fui lá e eu dei esse primeiro passo. Mas por que 5 anos, quando a pessoa já pensava naquela ideia, por que ela não deu esse passo? Né? E saber que, de alguma forma, você ajudou a facilitar, né, para que aquilo se catalisasse. Né? Para que a pessoa encontrasse essas forças internas e colocasse externamente aquilo para acontecer. Né? Então, no coaching tem muito esse aspecto de como que você traz desses acessos, né, mais do que agora eu vou, né, ter essa sabedoria, agora eu vou, né, ficar intelectualizado, né, vou ficar sabendo mais. Né? Ok, agora traz isso para a sua vida. Agora, como que isso vai fazer diferença no teu trabalho? Né? Como que isso vai fazer diferença nos teus relacionamentos pessoais? Como que isso vai fazer diferença na tua família de origem? Né? E trazer essas sementes de consciência para que ela escolha, ela está carregando as sementinhas, né? Porque as sementinhas, ela descobriu que estava dentro dela mesmo. Aí ela vai lá, vou tomar coragem e vou plantar isso aqui. Eu vou voltar lá e vou cultivar. Eu vou voltar lá e vou regar. Mas será que vai fazer sol? Será que vai fazer temporal? Será que vai fazer seca? Não sabemos, né? Mas a pessoa está lá cultivando. E quando ela conta que ela plantou uma semente, é um comemorar junto, né? Porque parte da minha própria personalidade tipo 1 foi sempre ser muito duro, né? Essa coisa da disciplina, essa coisa do compromisso. E o celebrar é algo que eu aprendi já nessa vida. Né? Aprender a agradecer por aquilo que a gente já tem. Né? Então, de comemorar esse primeiro passo que leva para o segundo, que leva para o terceiro, e aí você dá o terceiro passo, você está vendo coisa que no primeiro passo você não fazia nem ideia que existia. Aí você já deu o quinto passo, você já vê coisa que você nem imaginava, quando você achava, mas qual que é o melhor dos mundos lá no passo zero? Não fazia ideia. Agora você já está no quinto passo, você já vê coisa que você... Né, um horizonte que não fazia menor sentido lá no passo zero. Né? Então, quando o cliente compartilha isso comigo, eu vibro junto. Né? Eu quero, e aí? Né? E o que dá para a gente fazer mais? O que você se vê falando para mim na próxima vez que a gente se encontrar? O que você quer me contar de coração, assim, cheio, né, alegre? Então, eu trabalho com 3 sessões, né, que é uma forma da gente estabelecer, né, um período confortável para a pessoa assentar, integrar na sua vida e poder compartilhar algo prático que ela fez com aquele conhecimento. Essa identificação desse eneatipo é feito na última sessão ou na primeira? Como que funciona isso? Depende muito da pessoa, tá? Mas na primeira sessão, a grande maioria dos casos, a pessoa já consegue sair se descobrindo o seu tipo. Né? Certo. Então vão ter vários momentos ali, né? Depende da abertura de cada um, né? Não dá para dizer que, olha, é garantido que você vai ter o seu eneatipo, porque eu estou te ajudando a você a se descobrir. Por isso que chama-se coaching, né? Não consultor ou mentor me segue porque eu já alcancei o que você quer. Não é esse o meu papel, eu respeito muito, tem processos de mentoria fantásticos
e acredito que para muitos tem muito de inspiração e admiração que as pessoas podem beber, né, desse caminho se elas enxergam como alguém que elas aspiram, né, seguir em determinada área da sua vida. Né? Mas como a gente está falando de algo tão intrínseco como o seu tipo de personalidade, né, eu vejo que é muito mais um processo de se aceitar. Todas as partes do seu ser. Né? Como na linguagem que o Kleber muito bem trouxe aqui, né, a nossa luz e a nossa sombra. Né? Na linguagem do Eneagrama, que bebe aí das tradições, né, espiritualistas ocidentais, quais são as nossas virtudes, né, que podem brilhar, e quais são as nossas paixões, os nossos vícios, né, que todos nós temos aí a serem olhados, né, com a luz da nossa consciência para que a gente, né, possa integrá-los. Né? Mas só para por favor. Não, só para dar um gostinho para o povo, que o povo tá doido para saber quais são essas personalidades, o que dá para fazer, tipo assim, eu sei que é muita coisa, é óbvio, a ideia não é nem esgotar o assunto, é trazer clareza que existe, que essa ferramenta é poderosa, até onde ela pode ir, mas para a gente dar um gostinho para o povo, se for possível, é possível falar uma sombra e uma luz de cada personalidade, só para a gente ter uma ideia? Legal, Kleber. Vamos fazer sim. Eu sei que você está acompanhando o tempo aqui, para que a gente respeite também, né? Sim. Hora. O pessoal que está aí também esperando para o sorteio, né? Do e-book. E vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho, então, de cada centro, né? Centro do Eneagrama, conhecido como centros de inteligência, porque por mais que todos nós, né? Falando aqui dos centros, é a cabeça, o coração e o nosso intestino, ou mais ligado com o nosso corpo físico. Né? Então, dependendo do autor, ele vai falar como gut, né? Intestino em inglês, ou corpo físico. Né? Então, todos nós temos cabeça, todos nós temos um coração, todos nós temos um corpo físico, né? Ou um intestino. É claro que depois, com o avanço da neurociência, né? Descobrindo-se essas conexões neurais que existem por toda, né, através da nossa coluna vertebral, pelo sistema nervoso central. E aí aquela velha discussão, né, a consciência está, né, na cabeça, no cérebro, né? E a gente, obviamente, vindo da perspectiva holística, sabendo que todos nós temos esse decodificador, né? Se a gente desliga o sinal do equipamento, o sinal da consciência, né, a onda de rádio vai continuar sendo transmitida, né? Então, aí a nossa consciência, quando a gente faz aí a passagem do nosso corpo físico. Mas trazendo isso para a perspectiva do Eneagrama, todos nós temos esses centros. Só que nós, quando viemos por determinada atração, a gente é conectado mais fortemente a diferente tipo, né, desses centros energéticos ou centros de inteligência. Então, algumas pessoas são mais ligadas à cabeça, né, que são os tipos 5, 6 e 7, né, pessoas que são mais ali conectadas. Seriam mais racionais? A gente pode falar que são mais racionais ou não? Podemos falar, mas também, muitas vezes, mais irracionais. Dependendo... Por quê? Quer dizer que tem mais atividade naquela região. Né? Então, energeticamente falando, elas estão mais aqui. Né? A experiência delas está mais conectada com essa região aqui da cabeça. Né? Só que, cada um, eu vou falar brevemente, né, só para respeitando aqui o nosso tempo, e pode-se dizer que cada um está conectado, cada centro está conectado mais particularmente com alguma emoção primária. Né? Então, no caso aqui da cabeça, é o medo. Só que o medo é esse grão de areia. É o grão de areia que vai dar origem, né? A gente sabe, o Kleber pode falar brevemente como que se forma um grão de areia, Kleber. Perdão, uma pérola. Como que se forma uma pérola, Kleber? Tem que machucar, o grão de areia machuca, né? Dentro da concha que vai criar a pérola. Perfeito. Não é isso? Perfeitamente. Então, isso aqui é um convite para a gente encontrar, através dessa ferida original,
né, que muitos falam de infância, mas outros se referem a outros momentos, né, porque não dá, né, no processo terapêutico, uma das coisas que a gente descobre, independente da abordagem, né, é que chega um momento que a gente é o adulto, que a gente chega de colocar a culpa nos pais, né, que eles já nos deram a vida, né, e já tá bom demais, né. E no Enneagrama também existe esse convite, porque nós escolhemos, né, o pai e a mãe que a gente tem, né, e eles também nos escolheram receber como seres aqui na Terra. E toda essa formação faz parte do ambiente que a gente foi criado, mas também como a gente respondeu, né, na nossa natureza, como a gente respondeu àquele ambiente. Né? Então, tudo foi uma cocriação, tudo foi uma construção. E nessa ferida original, né, foram as partes das nossas necessidades que não foram plenamente, né, recebidas, porque senão não estaríamos aqui, né, na existência humana na terceira dimensão. Né? Então estaríamos ainda no Éden, né, nos planos celestiais, né, onde tudo está, né, resolvido, tudo está, né, totalmente atualizado, enfim. Então, através dessa ferida original que gera, né, o grão de areia que surge desta ferida original, surge a resposta. E no caso do centro da cabeça, a resposta a isso é o medo. Só que se por um lado, o tipo 5, por exemplo, ele vai responder com medo de uma forma a se isolar da situação, para ele, só dando um exemplo, ele vai investigar, ele vai fazer uma graduação, aí ele vai fazer um mestrado, aí ele vai fazer um doutorado, aí ele vai estudar mais um pouquinho, um pós-doc, aí 10 anos depois ele fala, agora eu acho que eu estou entendendo um pouquinho desse negócio aí. Aí ele vai finalmente criar coragem para enfrentar aquela situação. Mas olha a estratégia de, eu estou exagerando, claro, para exemplificar, de distanciamento e usando do seu intelecto para estudar e para investigar. Então, né, de uma forma acadêmica, né, de uma forma com bastante atividade mental. E, por exemplo, o tipo 7 está no outro oposto. Ele reage essa ferida original do medo, de que forma? Ele vai lá, ele vai ficar buscando situações prazerosas. Então ele vai se deparar com uma situação difícil, ele vai começar a pensar, nossa, mas o que eu posso fazer depois que é legal? Né? Tipo, ele tá numa viagem assim, nossa, deu tudo errado, aí ele já começa a pensar na outra viagem. Né? Ah, deu um relacionamento errado, ele já começa a pensar no outro relacionamento. É a resposta de, no futuro, encontrar uma situação em que aquilo vai estar melhor. E aí, uma compensação. Uma compensação. E tem um lado bacana, porque é um cara, uma pessoa positiva, né? Uma pessoa que sempre vê o lado positivo de tudo. Só que tem um momento que a vida pede para estar mais presente. Sim. E aí, existe um convite, quando a gente aprende o Enneagrama, não só os pontos, da gente olhar também a conexão entre os tipos. Porque existe, nesse sentido, muito que o 7 pode aprender com o 5. Sim. De estar numa situação e não precisar sair correndo. De poder parar, analisar e poder estar ali presente com a situação. E o tipo 6? Tipo 6, ele também está conectado, então, com essa emoção primordial do medo, mas ele está com uma questão dele é mais envolvida com a parte de confiança. Né? Então, confiar no outro, confiar no processo, né? Confiar na vida. Então, o tipo 6 é aquele que vai estar te perguntando 1 milhão de perguntas. Mas isso e aquilo, aquilo, aquilo. Ele tá na cabeça dele já computando tudo o que poderia dar errado. Sim. E aí ele vai buscando um caminho que é seguro. Ele só queria alguém falar, tá tudo bem. Nossa. Por isso que ele tem uma relação meio dúbia com a autoridade, né? Porque a autoridade fala para ele, tá tudo certo, pode confiar. Aí ele já fica desconfiado, né? Ele queria escutar o tá tudo certo, mas será que essa autoridade tem autoridade mesmo para falar que tá tudo certo? Ou será que eu tenho que investigar mais? Esses são os tipos ligados à cabeça, né? Só que eles têm grandes virtudes, né? Cada um desses tipos tem grandes virtudes, né? E a virtude, olha a beleza
que o Enneagrama nos traz? É saber que existe um tesouro, né, em cada uma dessas feridas, né, que gerou a Sim. pérola, desse grão de areia que gerou ali, né, que danificou, que magoou. Né? Em Portugal a gente fala magoar para físico também, não só para emocional. Existe uma pérola, né, um tesouro que está pedindo para ser olhado. Né? E enquanto a gente não aceita a nossa personalidade com os dois lados, né, os lados empoderadores, os lados virtuosos, a gente só consegue acessar eles quando a gente também consegue aceitar esse nosso lado sombra, aquilo que a gente muitas vezes não enxerga, né, e que está pedindo para ser olhado. Porque através deles, a gente passando, transcendendo eles, a gente vai encontrar, né, a beleza que existe em cada configuração. Esse aqui é o lado da cabeça, né? Próximo, Sim. você quer ir para o coração ou você quer ir para o corpo, ali, intestino? Como você prefere? Vamos seguir a sequência. Vamos seguir a sequência. Alinhamento vertical. Vamos fazer um negócio Isso. assim, ok, bem centrado. Então, Sim. coração. Coração é o tipo emocional. Esse aqui é o centro, que é, mais uma vez, todos nós temos um coração, um intestino, todos nós temos uma cabeça, todos Sim. nós nos conectamos, nos relacionamos. Né? As nossas relações, as nossas conexões vêm aqui desse centro. Né? Até para quem é sensitivo, né? Desenha aí as conexões que existem. Quando são conexões mais elevadas, elas vêm daqui. Né? Diferente de conexões obsessivas, né? Conexões baixas, que aí vem lá, né? Dos centros energéticos mais baixos. Tá? E aqui a gente não está falando o melhor ou pior, a gente está só falando de diferentes frequências vibracionais. E do coração, então, os tipos do coração, o senso de identidade dele está muito vinculado, dependente do olhar do outro, da percepção do outro. Tá? Então, eu vou começar pelo 2. O tipo 2 é o conhecido como doador, né? Ajudante, aquele que... Sabe aquela pessoa que faz tudo por todo mundo, mas Sim. que não consegue se ajudar? Que, assim, consegue desbravar o mundo e lutar as batalhas e percorrer meia cidade, mas quando é para ela, fala, ai, não deu. Putz, esqueci. Ai, passou a data lá do negócio que eu precisava mandar. E aí, o convite delas, né, que esse dar está muito né, exacerbado, elas precisam aprender a receber. Né? Esse é o grande convite para elas. E isso cria, às vezes, um grande senso, como elas estão muito ali pilhadas e ligadas na necessidade do outro, vem, às vezes, um desequilíbrio de orgulho, assim, tipo, eu me antecipo a necessidade dos outros. Mas também isso, de uma forma exagerada, nem sempre é o que o outro realmente precisa, né? Porque, Sim. tudo indicava que ele precisava daquilo, eu vou lá e trouxe aquilo, né? Eu presenteei aquilo, eu vim e trouxe, né? E de repente não era o que a pessoa precisava, às vezes até passa com um certo, né? Uma certa arrogância, né? Que, é isso que você precisa, né? Agora, qual que é a emoção por trás disso, né? Tem muito um aspecto de vergonha por trás e um aspecto ligado a valorização. Né? Então, precisar do outro para ser valorizado. E a gente tem no outro lado do pêndulo, também ligado ao coração, o tipo 4. O tipo 4 é conhecido como mais individualista. Né? O tipo 4, se por um lado o 2, ele vê o senso dele de importância atendendo o que ele acredita ser a necessidade dos outros, o 4, ele não quer ser mais um. Ele não quer ser mais uma ovelha do rebanho. Né? Ser ovelha para ele é o fim. Ele pode estar estrupiado, ele pode estar ser o bicho grilo, ele pode ser o peregrino, ele pode ser qualquer coisa, mas o que ele não quer ser é mais um da massa crítica. Isso para ele dá um negócio. E isso está muito vinculado ao reconhecimento que o outro dá dessa forma única. Olha como ele é especial.
Por isso que ele tem um senso criativo muito grande, acho que eu citei o 4 no começo da nossa conversa aqui, mas qual que é a paixão desse tipo 4? É que ele acaba, muitas vezes, né, nessa ânsia de ser especial, ele acaba, muitas vezes, se tornando uma pessoa que tende a ser muito dramático, né? A precisar mostrar, olha, mas é o tipo da pessoa que escutou uma história mais sofrida que a dele, ele vai ficar, não é possível, não, deixa eu falar da Vai minha vida. competir desgraça, né? Vai falar, Aquele que quer competir desgraça. não, esse aí não teve, né, o abuso que eu tive, não apanhou igual eu, aí ele vai querer para mostrar o quanto que ele é único, né? Então, Sim. fazer as pazes, né, pro 4, né, é um grande convite, por exemplo, dele ir para a energia do 1, que é uma energia mais estruturada, uma energia de seguir não tanto só esse impulso do que, eu quero ser único, quero ser especial, que é muito favorável, por exemplo, para o tipo 2, né? Porque o 2, lembra, ele está preocupado com o que todo mundo precisa, mas esquece dessa coisa única, né? Então, para o 4, olhar para a energia do tipo 1, que é uma energia de fazer o que é correto, fazer o que é certo, não importa o que, né? Estou deprimido, né? O tipo 4, estou deprimida, então não vou lavar roupa, por exemplo, né? Não vou botar roupa para lavar, não vou lavar louça. Aí vai ver, fica uma semana, aquela casa tá uma zona, né? Então, o tipo 4, ele muitas vezes é um perfil que se encontra muito no meio artístico, né? Naqueles oscilações assim que, de repente, é uma expressão magnífica e, de repente, no outro lado acontece alguma coisa que se torna uma grande tragédia, né? Então, até a imagem, né, da dramaturgia, né, das máscaras ali, né, do teatro, traz bastante desse aspecto do tipo 4. E o tipo 3? Tipo 3 também é tipo coração, e ele é mais voltado para o aspecto da ação. E ele se sente valorizado quando ele é melhor que o outro. Então ele precisa do outro, não basta ser melhor que si mesmo. Eu preciso ser melhor que alguém. Então ele escolhe alguma coisa. Eu quero ser o melhor jogador de xadrez. E ele vai praticar e vai estudar, e vai praticar, e vai estudar. Eu quero ser o melhor, quero ter a melhor live. Aí, o que acontece, né? Aí ele vai e chama todo mundo e tal, não faz mais nada, fica lá. Não, porque eu decidi que eu vou fazer a melhor live com mais gente e tal. Ele vai ficar mandando para todo mundo, e vai ficar convite. Aí, qual que é o desafio dele? Ele é tão preocupado com performance, e a gente tem casos muito significativos em corporações que isso acontece, que às vezes é aquele cara que, para mostrar que está performando, ele vai lá e altera, né, uma questão contabilística, né? Ou ele vai comprar followers no Instagram para aumentar o tamanho da audiência dele. Estou dando alguns exemplos banais, mas para demonstrar que a preocupação de reconhecimento externo com a medalha, com o troféu, com o pódio, às vezes é tão grande que ele atropela o processo do chegar lá, né? E aí a gente finaliza, né, esse centro do nosso coração, né, falando também que todos eles têm grandes virtudes, né? A criatividade do 4, o poder de doação que tem a ensinar para todos os eneatipos do tipo 2, e o poder de performance, de performar do tipo 3, de colocar-se em ação, que é fantástico do tipo 3. Sim. É engraçado, você falou, vamos supor, na cabeça, só recordando, o medo é o que rege os 3, né, perfis que são, que a mente é responsável. Depois, no coração, é a preocupação com o que o outro pensa. Às vezes, o que eu faço é em função disso, ou para me aparecer, ou para ser melhor que o outro. Essa é a dor, né, desses que tem o centro aí cardíaco como mestre aí. E o terceiro é o intestino que você estava falando, o segundo o cérebro. Quais são as dores de quem está no intestino? Estou curioso agora. Muito bem, Kleber. Então, seguindo aqui esse nosso caminho, a nossa coluna vertical, a gente chega, então, nesse nosso intestino, né, que está ligado com a nossa fisicalidade, está ligado com esse aspecto mais primal, mais instintivo.
E o sentimento que rege, né, a emoção primária que rege esse centro do intestino é a raiva. Né? A raiva, a gente vê como ela é uma emoção com uma densidade, né? E aí, falando aqui de homem para homem, eu sei que tem muitos terapeutas homens que nos acompanham, sabendo que nesse universo holístico, dependendo, né, se a gente vai numa aula de yoga, é claro que vai ter provavelmente muito mais mulher. Mas a gente vê aí uma grande expansão, né? E para mim, trabalhar com o Enneagrama também é um equilíbrio disso. Mas só para citar que raiva é uma emoção que muitas vezes o homem se permite colocar, né? De bater a mão na mesa e, né? Porque é muito mais fácil, com licença, expressar, né, braveza do que abrir o coração e falar, poxa, eu não me senti, né, querido, não me senti amado, né, em determinada situação. Então a raiva, ela traz esse aspecto de proteção, né? Agora, os tipos ligados ao intestino, ligados ao corpo, eles não racionalizam antes, eles não sentem, né, a emoção no que está no outro, é uma coisa instintiva mesmo, precede esses centros, né? Precede a informação chegar, né? Porque a gente acha que a nossa mente sabe muita coisa, né? Quando a gente pensa só aqui da nossa cabeça, mas o tanto, né, de informações que chegam para o nosso intestino é infinitamente maior, né? Se a gente for fazer quantitativamente, é uma fração, né, o que eventualmente é filtrado e chega para a nossa mente, né? O que é filtrado depende dos nossos filtros perceptivos, né? Sim. A gente criou canais, né? Mas nossa mente, ela é programada a generalizar, né? Então vai passando tudo pelos filtros e muitas coisas a gente acaba perdendo, né? Mas os tipos ligados ao nosso intestino, ligados ao nosso corpo, eles recebem isso de uma forma... E sabe aquela pessoa que, mas por que precisa ir por ali? Eu sinto que é por ali. Então ela não parou para sentir se a vibe estava melhor aqui ou ali, ou se ela refletiu, porque estávamos andando direção noroeste a 45 graus durante 2 horas, não racionalizou nada, ele é isso, né? Então esse saber instintivo que o nosso corpo nos apresenta. Como que cada um responde a isso? E como que cada um lida com essa raiva de forma distinta? O tipo 8 é o empoderamento. É o tipo que ele muitas vezes é conhecido como contestador, né? Vou dar um exemplo assim. Perdão ao tipo 8 e perdão a quem suporta ou não suporta, quem é de um lado ou de outro. Eu sei que a gente está num momento de grande polarizações políticas, mas vou dar um exemplo porque é uma figura renomada, né, em todo mundo, que é o Donald Trump, né? Vamos falar assim, que ele tinha características e traços muito vinculados ao tipo 8, tá? Então eu não estou aqui para dizer se isso é bom ou se é ruim, né? Eu tenho a minha própria visão política, mas é claro, quando a gente está trabalhando, né, na área terapêutica, a gente atende pessoas das mais variados, históricos, políticos, religiosos, né, orientações sexuais, diferenças de idade, diferenças étnicas e diferenças quaisquer que sejam. Todos nós estamos aqui na forma humana, não é mesmo? Mas para exemplificar que é alguém que sabe o que quer. Nem ele sabe justificar por que ele sabe o que quer, mas ele sabe, é isso. E ele vai. Né? Ele defende de maneira até irracional, né, o que ele quer. E tem um lado positivo, né, porque traz o aspecto da liderança, né, porque tem traços, tem personalidades que vão ficar se questionando, é isso ou é isso, não, mas precisa, né, os tipos da cabeça vão ficar querendo justificar para a mente, os tipos do coração vão ficar preocupados com o que os outros vão pensar. O tipo 8 é um dos casos que é isso. E em alguns momentos, né, e eu não digo guerra necessariamente
armada, né, que a gente aqui na Europa vive uma guerra muito próxima, né, e a gente sabe que muitos conflitos do mundo, menos noticiados aí pela grande mídia, né, mas eu quero dizer guerra no sentido figurado também. Sim. Guerra para o tipo 8 é esporte. Para ele não é problema entrar em conflito. Porque ele sabe o que ele pensa. Ele sabe o que é aquilo e acabou. Então ele não tem problema de entrar em conflito com pontos de vista distintos, né? E ele vai fazer o que tiver ao alcance dele para ser aquilo que ele acredita que é o melhor, né? Na visão dele, baseado na experiência dele. Como que ele sente, então, essa energia, né, expressando dessa raiva, né, que é essa resistência canalizada a contestar, né, e colocar a visão dele como, né, a materializada no mundo, né? Então veja o poder que isso traz de empoderamento, mas ao mesmo tempo, né, já dá para a gente sentir como que isso, de uma forma desequilibrada, pode levar a não respeitar, né, o espaço do outro, não respeitar a perspectiva do outro, e muitos outros caminhos de crescimento que o 8, então, é convidado, né, no mapa do Eneagrama, a olhar para as virtudes do 2, né, para olhar para o saber se doar, para olhar para a necessidade do outro. Né? Por isso, das conexões das linhas, né, que a gente acho que não vai ter tempo para falar nesse nível de detalhamento, mas só para a gente ir exemplificando. Sim. E como que o 1, por exemplo, reage a essa energia de resistência? Se por um lado o 8 é ou do meu jeito ou não tem jeito, né? Do inglês my way or the highway, né? Ou tudo ou nada, ele quer fazer o que ele sente na perspectiva dele, né? E fazendo um trabalho de auto-amor aqui, né? Porque é o meu tipo de personalidade, ele quer fazer o que ele acredita que é o certo, né? Não só para ele, mas para todos os envolvidos. E é claro que com um nível de equilíbrio, isso é positivo, né? Mas no nível exacerbado, né, não só ele se prende em determinadas regras que podem não servir, né, como também ele acaba, às vezes, trazendo uma certa arrogância para os envolvidos, achando que a visão que ele está trazendo necessariamente vai ser a que é melhor para todo mundo. Mas essa é a motivação, a intenção do 1. Né? Então, o 1 tem um aspecto fantástico, que é a estrutura, a disciplina, fazer a coisa certa, é aquele que vai se colocar para treinar na academia, ele vai fazer o treino membros inferiores e vai fazer membros superiores, e não vai faltar o treino, e vai comer certinho, e vai dormir depois, e vai descansar certinho, até que vai chegar uma hora que ele vai fazer tudo certinho. Aí chega final de semana, putz, né, um feriado prolongado, vai enfiar o pé na jossa, né? Fala, não, agora vai virar todas, ou vai comer porcaria, e vai, né? Porque de alguma forma, aquele nível de autocobrança vai precisar, né, de uma válvula de escape. Então, o aprendizado do 1 tem muito a ver, lembra que a gente falou do 7? Aquele positivo, a pessoa alegre, né? Então tem muito disso, né? Para essa seriedade do 1, né? Certinho, tudo precisa ser feito ali afinco, trazer uma leveza, né? Trazer nossa, esse negócio está dando muito trabalho, vamos divertir um pouquinho, fazer um negócio mais leve, fazer uma coisa mais tranquila, né? Então esse vem o aprendizado para o 1, esse convite de aprendizado para o 1. E o tipo 9, ele vem, para a gente fechar o Eneagrama, ele vem no centro do Eneagrama, ele é o tipo mediador. Diferentemente do 8, ele faz tudo para evitar um conflito. Ele é ótimo, por exemplo, para pegar o lado A, o lado B, que estão brigando, falar, ó, vem aqui, meu amigo, você isso, eu consigo ver o seu lado e tal. Ah, eu também consigo ver o seu lado, eu vejo como a tua ancestralidade sofreu e tal, por isso vocês estão na guerra aí. E ele coloca eles para conversar junto, ele encontra esse lugar comum. Ele é ótimo. Pacificador. Perdão? É o pacificador. Pacificador. Ele é ótimo para fazer isso. O grande desafio do 9 é saber se colocar. Né? E mais do que aprender das energias do 8, né,
porque isso é muito contrastante com a natureza do 9, é aprender, e fechando aqui como ele está no centro e no topo do Enneagrama, fazendo essa pacificação, é aprender com a energia, por exemplo, do 3. Colocar, se colocar, né? Fazer, né? Mais do que ficar ali. O 9, ele tem uma facilidade enorme de, não, mas fica no sofá assistindo TV, né? Todo mundo peca um pouquinho nisso. Não, o 9, ele vai ficar, para ele pecar um pouquinho, ele vai ficar final de semana inteiro, né? Sentado no sofá assistindo TV. Porque é muito fácil para ele ficar nessa energia de, né, às vezes até uma certa inércia, né? Então o convite que o mapa do Eneagrama traz para o 9 é aprender a ação do 3, né? Se colocar, saber se vender, saber se posicionar, mesmo estando preparado para o seu ponto de vista, não agradar todo mundo, mas você vai encontrar uma forma de se colocar respeitosamente e conciliando com a sua natureza, que é encontrar um lugar de paz, né? Dentro e fora de você. Ou seja, na verdade, um perfil ajuda e educa o outro perfil, para dar um equilíbrio nisso tudo que você está falando. Perfeito. Aí eu quero saber o seguinte, Gregor, são muitas informações, é óbvio, igual eu falei anteriormente, não tem como a gente se esgotar aqui. Mas quem se interessar em fazer essa formação, você também dá um curso de Enneagrama, não dá? É um curso introdutório, isso. Eu fico aqui à disposição, eu recomendo da pessoa encontrar o seu eneatipo, caso ela já não tenha, né? Para que ela possa sentir dentro de si, né? O quanto que isso contribui, né, para o teu próprio crescimento e estar aberto a essas diferentes ferramentas. Se a pessoa ficou até aqui nesse momento assistindo a live conosco, é provável que tenha essa afinidade, de alguma forma isso ressoou, né, com a presença dela aqui hoje, mas é sempre interessante, né, e eu imagino como muitos terapeutas que estão aqui nesse momento, de você sentir como que isso te transforma, né, individualmente. Porque essa é a responsabilidade para a gente propagar isso, né, para aqueles que estão à nossa volta. Nós temos o filtro, né, mais do que reprodutores de um livro, reprodutores de um autor, ou de alguém que a gente respeita, respeitar a nós mesmos, a nossa própria experiência. Né, isso traz uma força, uma beleza, que qualquer profissional que escolhe levar isso adiante com autenticidade, né, para os teus clientes ou para os teus pacientes, quem trabalha aí com as terapias convencionais, estará recebendo, né, isso de uma forma mais transparente. Perfeito. Mas já vou dando aqui um spoiler aqui, né? A ideia é trazer o Gregor novamente para a Francine para dar aí os workshops, os cursos para nós aqui também, tanto da região de Prudente, como de repente aqui em outros lugares. Caso você tenha interesse, entre em contato com a gente. Tem a Patrícia, que está aqui também, que é uma das que faz parte aí disso tudo, de estar trazendo esse pessoal aí para cá. Então, tem vontade de conhecer um pouco mais, entrar em contato. Quais são os cursos que vocês dão? Você poderia dar um breve resumo aí para nós? E queria que você falasse um pouquinho também do seu instituto, né? Shuhari Healing, é isso? Perfeito, perfeito. Então, a Shuhari Healing, hoje, a gente passou 11 anos na China e hoje nós estamos baseados aqui em Lisboa, né? Temos foco aí no presencial, mas também damos cursos online, né? Eu e a minha esposa ministramos cursos nas áreas, né, de Reiki, em todos os níveis, né? Eu tive a honra de estar no Japão também, aprofundando os meus estudos lá, na terra que deu origem, né, a essa bela arte de cura e de harmonização natural, né? Também na China, onde eu estudei o Tai Chi, né? Temos cursos aqui presenciais de Tai Chi. Diferentemente do Reiki, que costuma ser, né, cursos pontuais, né, são diferentes metodologias, né, nível 1, nível 2, nível 3, ou 4, ou 3A, 3B, dependendo da escola. Né, eu sigo nível 3 e nível 4 para mestrado e professor de Reiki. O Tai Chi, ele é uma prática constante, né, então faço aí algumas vivências de Tai Chi como despertar desta vontade, mas eu sempre recomendo que a pessoa busque uma prática que possa
fazer de forma recorrente, né? Porque fazendo as posturas de forma consciente, com a respiração integrada a esses movimentos corporais, né? Por isso que a gente chama o Tai Chi também de meditação em movimento, a gente está criando, né, um fluxo mais apropriado desses nossos canais energéticos, né? Se a gente para de fazer o exercício, o benefício também vai se, né, espalhando, ele vai, né, diminuindo. A Francine, ela foi a canalizadora do Healing Board, que também é um curso que nós ministramos em parceria também com a Shirley Gonçalves, né, ela como canalizadora da técnica, nós como organizadores, né, co-organizadores, e o Healing Board é através de técnicas de radiestesia e diversos gráficos que ela teve através de um sonho, né, um momento de inspiração, em que a primeira versão ela pintou e depois um amigo que trabalhava na área de design gráfico, ele conseguiu profissionalizar, né, essa ferramenta e através da leitura, né, do pêndulo em diversos gráficos já canalizados aí ao longo de toda a história da humanidade, né, como a Cabala, né, a Árvore da Vida, né, gráfico também dos chakras, Ouro de Horus, enfim, diversas tradições de fazer leituras, por exemplo, se aquele problema, em que corpo sutil que aquele problema, né, está pedindo para ser olhado naquele momento. Né? Grego, mas qual que é o benefício de saber disso? O benefício, pessoal, para quem só trabalha com as práticas que utilizam o corpo somático, corpo físico, é que o corpo físico é o último a receber a pancada. Se a gente consegue pegar a pancada antes, né, no emocional, no mental, a gente não precisa ficar, né, com o corpo físico tão castigado, né? Então, muito respeito às práticas, né, que trabalham aí o corpo físico e estão também em constante evolução, né, como a gente vê aí, microfisioterapia, né, como já a crânio-sacral já há muitas décadas, mas são práticas que atuam no corpo físico. Como a acupuntura chinesa também, né, ela utiliza do corpo físico para fazer essa ponte com o nosso corpo etérico. E, através do Healing Board, a gente consegue fazer a leitura de qual corpo sutil, e para cada corpo sutil tem algo diferente para ser olhado, e que pode ser trabalhado antes da gente ter que aprender pelo caminho da dor, né? Porque dá um trabalho, né? Nossa, dá muito mais trabalho. Tá no hospital, fala, putz, mas se eu pudesse, né? Como é que é a medicina preventiva que era boa, mas agora tem que, com paixão consigo mesmo, lidar, né, com o tempo regular aí de cura, né, da terceira dimensão. Mas está tudo certo, tudo bem? E a Fran também, ela faz o curso dela, acho que ela vai poder falar com mais detalhes aí, que é o curso de conexão energética, ligado para proteção psíquica, né, conexão, né, com as energias que estão envolvendo nós o tempo todo, né? Energias que tem muitos nomes, anjos da guarda, guias, mentores espirituais, tem muitas formas, né, prismas para se olhar, né, esses seres que estão nos acompanhando, que querem nos ajudar na nossa evolução, que só estão precisando, me ajuda, mas de um jeito, né, que você confia também no que você veio fazer aqui, né? Não ajuda, quando você está se afogando, sabe? Aquela ajuda que você vai e afoga quem vai te ajudar junto. Uma ajuda do tipo, olha, eu vou nadar, vou cruzar esse, né, esse pedaço aqui de mar, vou me preparar, né, vou treinar, e agora vou pedir por esse auxílio e por esse amparo, né? E você pedindo naquela vibração, é a vibração que eles vão conseguir te alcançar. Perfeito. A Fran vai estar, acho que é dia 13 que nós marcamos com ela, se eu não me engano, né? Mas aí, aguardem, gente, porque é muita coisa, muita notícia, muita informação. Lu, já manda para nós aí quantos números temos aí para que o nosso querido convidado, Grego, possa escolher quem vai receber esse e-book aí do Enneagrama. Lembrando que se você quiser também entrar em contato, depois fazer uma consulta online com o Grego, ou para quando ele estiver no Brasil também, nós passamos o contato, vai ter todos os contatos dele, tanto nos canais que eles têm, quanto os contatos também para agendamento. Então você depois entra em contato com a gente, também do Instituto, ou entra depois na descrição. O vídeo vai subir para o YouTube, lá vai ter todos os canais, né, dele, do pessoal do Shuhari Healing,
da Fran, enfim. E aí você vai poder fazer esse agendamento. Luciane Pulling, você está aí ainda, minha querida? Você já foi abduzida e está em outro plano espiritual? Fale para nós. Entre em contato conosco e nos dê uma resposta. Eu acho que a Lu já foi abduzida, olha. Só porque ela ficou responsável pelo sorteio. Mas vamos lá. Se ela não estiver aí, não tem problema. O que a gente vai fazer? Eu vou passar o link do grupo do programa, e a gente faz o sorteio lá. Filma isso aí também. E aí depois a gente faz a entrega do e-book, ou de uma outra forma. Ou, em último caso, vai junto com o da Fran. Né? Faz o sorteio do e-book, além da consulta com ela depois também. Que ela vai estar dando aí, presenteando pra gente aí. Uma consulta diretamente com ela. A Lu, eu acho que já foi abduzida mesmo, pelo jeito. Combinado, né? Nossa parte, a entrega do e-book é nosso compromisso. Como vocês sentirem que é a melhor forma de realizar esse sorteio e essa entrega, estamos à disposição, tanto eu quanto a Fran, na sua oferta também. Perfeito. A gente vai postar, então, aqui dentro do próprio Instagram ou dentro do canal do YouTube, um post aí falando como que vai ser feito esse sorteio. Você vai aí, Lu, 55 nomes. Olha, meu querido, escolhe o número de 1 a 55. 39. É por isso que ela demorou. Ela estava contando, tadinha. 39, Lu, quem que é o grande sorteador desse e-book? Vamos ver se ele está aqui ainda ou se ele já acendeu e não está mais entre nós. 39, Lu. Passa para nós o ganhador do número 39. Quem que é o ganhador deste e-book? Quando ela está achando aí quem é, 39, Lu. 39. Quer deixar... Quando vocês vão estar vindo para o Brasil? Já tem previsão já, o Gregor, ou não? No princípio, a gente está intencionando para ir novamente no meio do ano. Gente, quando tivermos a data, a gente vai divulgar aqui também, tá? Porque muita gente pergunta, então vai ter uma grande chance aí de conhecê-los pessoalmente, igual eu tive. Simone Pereira, você está aqui, Simone? Se manifeste que você é premiada. Se você não estiver, dê um oi, a gente sorteia de novo para o próximo. Simone, cadê o nome dela? Deixa eu marcar aqui. Simone Pereira, você está aí? Dá um oi para nós se você estiver, senão sorteamos de novo. Cadê a Simone? Mais um minutinho para a Simone, porque vai que ela está em outro plano espiritual e está chegando. Está elevada e não chegou ainda desse plano de fisicalidade. Não chegou ainda, Simone. Escolhe outro número então, Gregor. 23. 23. Vê aí, Lu, número 23. Quem é? Vamos ver se a pessoa ainda está aqui, que o combinado era esse. Tem que estar presente até o final. Então, número 23. Calma, não adianta implorar não, viu, Cirlei? Número 23, Lu, quem que é? Já vê quem que é o 23. Passa para nós para saber se está aqui. Mas ela está caçando na lista dela, que nosso sistema é muito avançado, sabe, Gregor? O computador é um pouco lento, mas assim, ele chega lá no resultado também. É quase um teste de enneagrama que tem que fazer as contas lá para chegar na personalidade da pessoa. Esses equipamentos, essa inteligência artificial, eu não fico trocando nenhum humano, mas por esses, né? Por esses formulários aí, realmente. Muito bom. Quando vocês vierem para o Brasil, vocês vão vir direto para a nossa região ou vão passar em outros lugares também? A gente costuma passar São Paulo, né, capital, Maringá, a cidade ali próxima também, aí do Oeste Paulista, né, que Sim. é Oswaldo. E então a gente deve ter isso já com uma boa antecedência para passar para vocês. Quem que é o número 23, Lu? Não apareceu para nós. 23, quem é? Mas assim, aí vocês ficam então quase que um mês aqui no Brasil, ou não? A princípio sim. Para dar tempo de fazer
de acompanhar todas essas cidades e os cursos que vocês fazem, os atendimentos também que vocês fazem, né? E também conciliar também com a nossa filha que é pequena, né? Que exige uma atenção maior aí, né? Dos Sim, sim. pais. Então, tem alguns cursos que a Fran ministra, e aí eu fico com a nossa filha. Tem outros cursos que eu ministro, a Fran que fica, né, com a Kiarinha. Ana Anajaia. Você está aí, Ana? Ana Anajaia. Vamos ver. Última chamada, hein, Ana? Que esse book, teu povo está se rasgando aqui para conseguir esse book. Vamos verificar se ela está. Ana, você está por aí? Ana Anajaia, não é outra Ana. Tem outras Anas aí presentes também, mas é essa que ganhou o e-book. Vai ter a chance de levá-lo, se ela estiver presente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos mais um número. Olha, realmente essa pessoa deve ter uma oração muito forte, viu? Ela eliminou já 2 pessoas para levar esse e-book. Mais um número então, Gregor. 11. 11. Vamos lá. Número 11. 11, quem que é, Lu? Passa aí para nós. Se esse 11 não for sorteado agora, não estiver na live, aí a gente vai fazer esse outro esquema por causa do horário também, que nós já estouramos todos os horários aqui. Já é quase meia-noite, se não, já não for lá em Portugal, lá, vamos deixar o menino descansar, que tem que cuidar da filha ainda, gente. Vamos dar uma chance para que ter o pai descansado amanhã, senão vai estar só o pó da rabiola esse homem. Você trabalha hoje exclusivamente com a terapia, o Gregor? Com o coaching, né, com o Tai Chi é uma terapia, mas também não só uma terapia, né? Tem arte marcial por trás, né? Com Perfeito. massagem interna. Muitos procuram Tai Chi não com o olhar da terapia, né? Mas acabam descobrindo um processo de fluir, né? Sim, de se conhecer, né? De se conectar com o corpo, né? Muitas pessoas, eu nunca pratiquei nenhum esporte, eu nunca fiz nada com o corpo, o médico falou que eu precisava fazer alguma coisa, aí chega lá e fala, nossa, eu consigo, nossa, é para mim também, né? Então, assim, tem algumas curas que acontecem nas aulas que a pessoa nem imaginava, né? Eu ia fazer uns movimentos aí, igual os chineses lá no parque, de manhã, e aí ela começa a fazer, ela fala, nossa, como que solta algumas coisas, né? E a gente faz a meditação no final, algumas pessoas compartilham. Então tem um lado terapêutico, claro, né? Mas também tem um lado muito de se empoderar, né? De mostrar que independente da idade, né? Tem senhores, né? Senhores e senhoras portugueses treinam Tai Chi lá com a gente, assim como tem estrangeiros, né? Pessoal de todas as idades. Eu só não recomendo o Tai Chi como muitas artes marciais, que é voltado, né, para a prática infanto-juvenil, né? Por exemplo, tem muitas crianças que praticam, né? O Tai Chi, ele exige uma paciência que muitas crianças, às vezes, têm, um pouco mais desafiador, assim, né? Sim. Não é tão extremamente lúdico. Pode falar, Kleber. Suplamero, está presente? Suplamero, você saiu, vamos postergar esse sorteio. A última chance dessa pessoa ganhar, senão vai ser uma das outras. E aí a gente vai fazer uma outra forma esse sorteio, talvez na live já, da Fran, ou de uma outra forma. Só seguir o Instituto Arpia, já aproveita, já dá o seu like também, para que mais pessoas recebam também essa live. Lembrando que ela fica gravada, mas é importante aí curtirem, comentarem, para que ela tenha uma visibilidade maior pela internet e chegue até mais pessoas que não conheciam a ferramenta e agora conhecem a ferramenta do Enneagrama. A Suplamero também aparentemente não está aqui, ou seja, tem para o sorteio novamente, mas não hoje, por causa do horário. Gregor, gratidão, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua paciência, pela sua clareza em passar essas informações. Espero ansioso aí a sua vinda presencial aqui, com certeza, já parceiros aí do Instituto Arpia também. E eu quero que todos são convidados para a live aí com a Fran, a mulher, a esposa aí do nosso querido Gregor,
dia 13. Lembrando que na próxima segunda-feira também teremos a live. Eu não me recordo agora com quem será, mas com certeza vai ser contribuição também, como essa está sendo. Deus abençoe. Muito obrigado, meu Gregor. Nome Kleber, em nome aí de todo o pessoal do Instituto Arper, pelo espaço, pelo acolhimento. E não percam a live com a Fran. Eu sou suspeito de falar, mas o trabalho da Francine é muito especial. Confiram. Muito obrigado. É verdade, é verdade. Como não podia terminar de outra maneira, um beijo do gordo. Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. É.